Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição no vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do tempo diária de hoje, dia 19 de maio de 2021. Observando o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 18, 17 e 16, nós vemos aqui que toda essa região mais central do país e também a região sul do país apresentou um tempo seco bem definido. Então, todo aquele panorama que a gente estava observando claramente alguns dias atrás, com a concentração de chuva maior na região norte do país e também aqui nas costas norte e nordeste do Brasil, a gente vê que realmente está continuando. A gente observa que já começa a ter uma redução de chuva aqui, um avanço do tempo mais seco para que entre o Piauí, Ceará e o Rio Grande do Norte, mas a gente ainda tem uma chuva aqui acontecendo na costa do Maranhão, como também a interação entre a Zecite e a região norte, trazendo ainda condições de desenvolvimento de nuvem de chuvas para essa região aqui mais ao norte do país, como também para o norte da América do Sul. E essa região mais central e sul do país apresentando um tempo seco bem definido, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão, que tudo indica a partir agora do dia 22 e dia 23 vai entrar uma frente. Essa frente deve trazer chuvas novamente para a região centro-sul, e essa transição entre o mês de maio e o mês de junho devemos ter chuvas boas e provavelmente ao que está aparecendo, quando a gente olha no análise mais macro global, a gente vê que junho, possivelmente, pelo menos o início, a gente deve ter um padrão bem parecido com o período de climatologia, onde a gente tem a normalidade de chuvas na região sul. Por quê? A gente observa que no início volta a chover mais aqui na região centro-sul do país, indicando que tanto a região lá do Laninha, ele já começou a realmente entrar num período mais de neutralidade, a atmosfera começa a se modificar e entrar nesse período de neutralidade, e com isso você já começa a ter aparentemente os movimentos globais de vento já começando a se normalizar, entrando realmente no que é esperado para essa época do ano, até porque a gente está com a Laninha já caminhando para um período mais neutro. Então a gente vê que tem essa modificação, e também aqui a região da confluência do Brasil e Movina, nas correntes oceânicas, ela já começa a resfriar mais um pouco, e a gente não tem aí uma passagem muito rápida das frentes. Então as frentes elas deixam de ser muito oceânicas para começar a ter uma interação mais continental. Com isso, acaba interagindo um pouco com o jato de baixos níveis, e é o que a gente vê aí a partir do dia 22, dia 23, e o retorno das chuvas aqui, mas na região centro-sul, pegando bem aqui essa interface entre o Paraguai, a Argentina e a região sul do país, também aqui o sul do Mato Grosso do Sul e o sul de São Paulo. Quando a gente nota a previsão do modelo do INMET para os próximos 7 dias, a gente vê, começa a ver até o dia 26 mais claramente esse indício. A gente vê aqui o avanço da frente, ainda ela está um pouco mais oceânica, mas ela já começa a interagir mais próximo ao continente. Com isso a gente tem a interação também do jato dos baixos níveis, ajudando e trazendo aqui a formação de chuvas para a região sul. Passagem da frente, interação com o jato de baixos níveis, e principalmente essa interface entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná, que deve apresentar aí os maiores totais pluviométricos esperados até o dia 26. Claro, nesse modelo ainda não está entrando aquela chuva, Essa chuva é aquela que entra no dia 22 e dia 23 e traz chuvas aí até o dia 26, mas tem uma outra frente que deve passar lá para o dia 28 também, que deve ter aí, trazer um bom total pluviométrico. Então, na verdade, o que a gente vai ter é uma sequência de frentes entrando no sul e uma boa interação com esse jato de baixos níveis. Nesse primeiro momento, pode ser que nós não tenhamos
uma ajuda boa no sul, porque as vazões estão muito baixas, aí tem aí também essa questão do armazenamento de água no solo baixo, mas à medida que você tiver uma sequência de chuvas e uma volta da normalidade dessas chuvas para a região sul, a gente pode ter aí uma melhoria bem significativa. O que a gente faz agora é acompanhar para ver, mas todo aquele fenômeno que antes, né, há 5 dias atrás, a gente via no final do horizonte, realmente o fenômeno está se mantendo. O que está variando é o locacional de chuva e também a intensidade dessa chuva, mas a gente viu que ele foi entrando e já entrou aqui no horizonte dos 7 dias. E observando a perspectiva aqui das linhas de corrente, os ventos e médios níveis e a umidade, a gente vê que tem um padrão assim mais neutro, né? Tem essa alta pressão aqui, mas não tão intensa na costa do Nordeste, mas a gente vê que aparentemente tem uma interação aqui ó, com um jato de baixos níveis e um favorecimento de umidade aqui nessa região que pode interagir bem e trazer chuvas aqui para entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e a região do estado de São Paulo, ok? Então essa é a interação que a gente tem nesse momento, observando até o dia 26. Olhando também o campo de pressão atmosférica do modelo GFS, a gente vê que tem a incursão desses sistemas aqui dia 23, a frente consegue avançar um pouco mais. Depois a gente tem a alta pressão aqui mais no Atlântico, ó, se formando. Aí depois tem essa convecção aqui lá para o dia 29, 30, mais nessa região aqui da centro-sul do país, e a gente vai ter essa interação, né, esses favorecimentos de chuva acontecendo aí nesse horizonte nos próximos dias. Olhando a altura geopotencial, nós não vemos nenhum núcleo bem definido de 5.90 ou 5.900 em outros modelos. Aqui mais a região central do país, né, que possa exemplificar, por exemplo, a atuação de algum sistema de bloqueio, mas lá no final do horizonte, né, já aparece uma pressão mais alta aqui na região sul do país, né, que tem que ficar de olho, né, principalmente aqui nesses tons mais rosas e avermelhados. Essa alta pressão aqui ela vem lá para o início de junho, se estabelece aqui. Não quer dizer que você vai ter uma alta pressão de bloqueio que vai permitir que as chuvas entrem nas frentes. Quer dizer que vai dificultar a passagem desses sistemas, mas como está no final do horizonte, a gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Então o que acontece é que, pelo menos nesse período de início, a gente deve ter aí nos próximos 10 dias uma chuva ocasionada boa no sul, porém não deve ser tão assim forte que possa trazer melhoria muito significativa. Vai trazer uma melhoria? Vai manter as vazões um pouco altas? Vai, mas por exemplo, aquele sistema que pode dar aí um aumento bem expressivo na ENA, na região sul, dificilmente isso pode acontecer agora, mas acompanhar para ver, porque o fenômeno se mantém, o modelo ainda não está enxergando bem, né, qual vai ser a intensidade locacional dessa chuva, mas já traz algum alívio para o sistema que está bem seco, né? E lembrando que no histórico de 91 anos, né, que desde 1931 o Operador Nacional do Sistema tem um histórico aí de chuvas e de vazões, na verdade de vazões, né? Medidas, estimadas, entre outras coisas a ser construídas as séries, a gente está no pior do histórico de seca nesse momento. Então, nesses 91 anos, nós estamos passando pela pior seca do histórico. Então, vamos economizar energia, ajudar também um pouco o sistema, porque o negócio não está fácil. Olhando agora, né, o que o modelo GFS prevê de chuvas, a gente tem aqui a entrada da frente dia 23, dia 24, né, avançando, trazendo chuvas aqui para a região sudeste do país, pegando um pouco a região do quadrado reservatórios. Dia 30 tem interação com jato de baixos níveis, trazendo chuvas aqui para a região do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pará. Então tem essas duas entradas dessas frentes agora, nessa virada do mês, e pode ser que essa sequência de chuvas tragam aí um pouquinho de alívio do sistema, mas eu acredito que não vai ser nada tão forte como a gente estava observando anteriormente, né? E olhando aqui, dá uma olhada de temperatura, a gente vê ó, lá no final do horizonte a temperatura bem mais alta aqui, nessa região mais da Argentina, Uruguai, avançando um pouco sobre a região sul, mas nesse primeiro momento a gente ainda tem a entrada de alguma massa de ar frio, mas já começa a ensaiar aquele sistema de alta pressão e provavelmente nós teremos aqui a formação e o avanço de uma onda de calor sobre o país, principalmente na região sul, a partir do início de junho. Então acompanhar para ver realmente o que vai acontecer.
Observando o armazenamento de água no solo, que nós vemos claramente aqui, né, uma diminuição desse armazenamento até o dia 22. Ainda nesse horizonte da previsão aqui do armazenamento, nós não temos a entrada, né, da previsão de chuvas do modelo GFS, ou do modelo do IMET, mas a gente tem claramente aqui essa leve diminuição. Essa região mais central e esse avanço aqui do tempo mais seco para a região do semiárido nordestino mantém praticamente aqui e traz uma leve redução do armazenamento para essa região. E a gente ainda continua tendo armazenamento bem mais alto aqui, mais ao norte, e também aqui na costa do Nordeste, também parte da costa do Sudeste. A gente vê claramente esse avanço, que para essa época do ano, né, é uma coisa normal, né? A gente começa a ter essa região mais central ficando bem mais seca. O problema é que aparentemente começou o tempo seco antes do que realmente deveria começar, ok? Mas o que a gente vê claramente é que o sul deve começar a diminuir aqui, realmente, mas pode ser que lá para o dia 24, dia 25 a gente tenha uma leve recuperação das vazões aí e do armazenamento de água no solo na região sul. Observando agora o que os modelos que o ONS trabalha, né? Ainda não saiu o GEFS oficial do ONS, mas essa figura nos dá uma noção mais ou menos do que vai acontecer. Te vê que os modelos têm um padrão bem semelhante e o GEFS está mais semelhante que o CMWF, né? Mostrando chuvas bem distribuídas aqui mais na região sul do país, né? Centro-sul, pegando bem também Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa chuva aqui, né, mantém ainda essa perspectiva de chuvas mais ao norte e nordeste. A gente tem uma chuva acontecendo na costa leste e ainda um pouco na costa norte, mas a maior parte da região nordeste deve apresentar um tempo seco bem definido. Também essa região mais central do país apresentando um tempo seco bem definido para os próximos dias. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.